Oiê, gente boa desse canal. Aqui, Fernanda Vidigal para mais um 365 Aberturas de Tarô. Vamos nessa? Bom, eu quero falar mais um pouquinho do Eremita, é o ano dele. Então agora eu vou ler a versão dos 78 graus de sabedoria da Raquel Pola. Diz ela o seguinte: tal como a estrela de 6 pontas dentro do seu lampião, a ideia do eremita segue em duas direções, uma interna e outra externa. Fundamentalmente, a carta remete ao indivíduo que se retira do mundo exterior a fim de ativar a sua mente inconsciente. Vemos esse processo simbolizado no triângulo da água, como os alquimistas o chamavam, e que aponta para baixo. No entanto, eremita também significa um professor que quer nos mostrar como iniciar esse processo e nos ajudar a encontrar o nosso caminho. O triângulo do fogo, que aponta para cima, simboliza esse guia especial, que pode ser um professor oculto, um terapeuta, nossos próprios sonhos ou até mesmo um espírito guia evocado de dentro do eu. Bom, eu vou evocar o meu querido guia interno oriental para falar dessa abertura de hoje, que é a abertura do Yin e do Yang. Bom, mas antes de eu falar sobre isso, você que está aí, tem me assistido, tem me acompanhado, tem se divertido, tem curtido, então aquele joinha, se inscreve no canal, compartilha com quem também gosta disso, que isso ajuda pra caramba aqui no YouTube e no algoritmo. Mas mais do que isso, se você é aquele que gosta mesmo do tarô, gosta do meu trabalho, gosta de uma abertura de repente para você, só para você, exclusiva, então voa rapidinho, entra no WhatsApp através do 365 Abertura de Tarô WhatsApp, que tem o link aqui embaixo, tem o link no começo do canal. Vai lá que você ganha uma jogada. Aqui tá valendo. Bom, bom seguir aqui. A abertura de hoje é uma abertura até simples, mas ela é interessante no 365 Aberturas de Tarô, e eu gostei muito de fazê-lo. Mas eu tenho mais uma notícia. Falando desses queridos sorteios, eles já começaram, como eu prometi, em março, e essa é uma abertura de número 80 que vai para uma fofa querida que está lá no grupo do WhatsApp desde o começo, trocando, conversando, batendo papo, gente boa, adorei que ela seja a segunda sorteada dessa leva de sorteios, que é bem grande. Nós vamos indo ao longo do 365. Yin Yang, 10 cartas. Eu pude, então, entrar em contato com ela e perguntar: bom, olha, essa é uma abertura que precisa um pouco você me dizer assim, qual é o norte, né? O que você está querendo olhar nessa abertura? Conta para mim, né? Tipo, qual é o tema, pergunta, qual é a querência, qual é a necessidade, você gostaria de olhar para onde, eu gostaria que a minha jogada olhasse para onde. Isso é o que a gente faz num tarô temático, não é? A gente precisa saber qual é o tema da conversa da pessoa. Senão, para que adianta fazer abertura? Bora lá, o que eu posso ver sobre qualquer assunto, ela já me deu o dela, como o lado yin, o feminino, delicado, e o lado yang, masculino mais bruto. Então, assim, eu quero ver os dois lados da moeda e pensar. Então, aqui a gente não define nada, mas que tal olhar os dois lados da moeda? Bora, deixa eu tirar eu daqui, na enxerida. Aí. Então, é uma abertura circular com dois lados, como se fosse duas metades de uma laranja. Vamos lá. A primeira carta que eu começo lá em cima, do lado esquerdo, é o que é possível ver do yin desse assunto. 2. Qual sua sabedoria yin feminina? 3. Qual o maior desafio yin feminino? 4. O que deve ser recuperado do yin feminino disso? 5. A força yin feminina a ser revelada e usada. Aí eu vou lá para o lado direito e começo lá em cima na carta 6. O que é possível ver do yang desse assunto? Qual sua sabedoria yang masculina? Qual o maior desafio yang masculino? O que deve ser recuperado do yang masculino disso? E a força yang masculina ser revelada e usada. Está aqui embaixo na 10ª. Então, se a gente entender, é como se fosse realmente dois lados de uma mesma moeda. E olhando para isso, eu posso decidir algumas questões. Então, o tema, né, da minha querida lá do WhatsApp, do 365, é uma mudança de cidade, é uma questão familiar e mudança de cidade, né, onde ela vai de um canto, né, do sul
do estado para o norte do estado. Então, assim, é uma pegada bem interessante, combina com essa abertura e deu super certo. Então, a gente vai fazer essa abertura para ela. Mais do que isso, claro, eu tenho pedido para todas as fofas lá do 365 as suas datas de nascimento. Ah, para que você vai usar data de nascimento? Eu vou usar para saber que rainha vai representá-la no jogo agora. Então, antes de eu ir para a mesa, eu já revelo para vocês que ela é uma rainha que, querendo ou não, vai ter como representação a sua história de taças. Então, vamos olhar para isso, para vocês me acompanharem. Isso. Então, eu venho aqui no meu pique-de-tico. Lembra, ó, que tem a turma, e eu vou escolher uma rainha. Por que uma rainha? Porque é uma figura feminina e ela está me pedindo para dar uma olhada no jogo dela. Eu não estou revelando grandes coisas, é um jogo mais fechado, por conta de poder manter o sigilo do cliente, gente. Isso também é a alma do negócio, hein? Tarotista que fica entregando aí, falando a sete ventos, sobre as pessoas, não sabe guardar segredo nem descrição, né? Aí é meio complexo. Então, assim, fica a dica, sabe? Quem fala muito é prata, quem sabe calar direitinho é ouro. Então, bora guardar os tesouros da vida. E seguindo aqui, a gente vai, então, olhar a abertura. Você anotou? Você está aí com o seu diário de bordo, fascículo 15, versículo 34? Então, faça favor de ter um belo diário, colocando bem claramente quais são as propostas. Fernando, você vai usar que tipo de baralho hoje? Então, veja, essa é uma jogada que eu tive, peguei aqui, ó, né? Peguei só arcano maior. Hum, quer saber? Eu vou usar todo mundo junto e misturado, gosto. Vou embaralhar, como faz parte da vida de um tarotista, né, gente? Porque a gente baralha de carta é uma coisa de louco. E olha que eu nem aposto em cassino, nem jogo tranca, nem 7,5, nem 21 mais. E aí, definitivamente, embaralhar carta é a vida, né? Gosto muito. Vou lá fazer aquele salam aleikum, salakalum, salakalim, e vou benzer minhas cartinhas, pedir uma abertura, isso a gente faz na cabeça, né? E boa. E aí agora a gente vai na história dessa colega. Então, eu tenho alguém para olhar, né? Na história dela, ela quer falar sobre mudança, uma mudança familiar, uma mudança física. O que que é possível ver, então, sobre este assunto nos dois lados? Então, vamos lá. No lado yin, o que que é possível ver neste assunto, né? Para ela, que está pensando nessa questão de muda, não muda, vai, não vai, será que vou, como é que vou? Nesse lado mais suave, mais quietinho, né? Onde a gente tem essa proposta do yin, eu vou abrir, então, 5 cartas à esquerda, né? Ó, 1, 2, 3, só quero ver se cabe todo mundo aqui. Ai, vocês notaram que eu mudei a toalha? A toalha agora é de Áries, gente, é vermelhinha. Quem é que não notou nem perguntou? 1, 2, 3, 4. E a gente põe a quinta aqui embaixo, meio que alinhadinha, né? Eu acho que vai caber sim, vai dar para fazer com esse aqui. Não, eu já ia mudar de baralhinho. Mas... Ah, não. Pronto, ó, deu certo. Esse é o lado yin e da minha maçã ou da minha laranja. Agora, pelo lado yang, pelo lado forte, pelo lado mais destemido, esse assunto da mudança, não é de estarmos indo de um lugar para outro, da proposta de mudar de endereço, né, de poder acompanhar também o resto da família. 1, 2, 3, o 4, e a gente põe o 5 aqui. E pronto. Espero que ela realmente aproveite bem essa abertura, que possa esclarecer. E se a gente tiver mais perguntas, a gente pega outras cartas. Então, o que que a gente tem aqui? Ó, até cabe, né? Fiquei tão preocupada de ficar todo mundo cabendo, né? E esse pano mais escuro vai me dar aquela trabalheira louca, né? Eu já vi todo pozinho, tudo que cai de branquinho, até das cartas, né? Vai ficar por aqui. Ai, ai, ai. Muito bem, lá em cima. Lá em cima fala uma rainha de paus, lembrando que
o manter das coisas, o cuidar das coisas, o decidir das coisas está bastante fortalecido enquanto doçura, enquanto leveza, enquanto fazer as coisas da melhor forma, na hora certa, saber aguardar, saber silenciar, que é o lado yin. Então, é uma figura yang até, né? Porque é do fogo, mas ela está do lado yin, dizendo: olha, determinação, vontade, confiança, projeto, meta, proposta, organização, tem que estar dentro dessa história toda yin. Então, já que não dá para fazer, vamos elaborar, vamos organizar, vamos estruturar. É um pensamento bem de rainha de paus. E paus continua aqui bem do lado yin, dizendo qual é a sabedoria a ser utilizada do as de paus. Então, a sabedoria de ter uma vontade e saber como se realiza e ver todos os ângulos da possível realização, então, dessa vontade, né? Desse tema, dessa vontade de mudança. Qual o maior desafio? Aqui até veio invertidinho, mas eu vou normalizar, sendo o imperador. O maior desafio é o apego, a estaticidade, a segurança, o projeto de estar já há um tempo naquele mesmo lugar, o patrimônio que se tem, né, os bens e as raízes estabelecidas. O imperador do lado yin, sendo o maior desafio, né, ele é exatamente o desafio de atravessar, mudar, movimentar. O imperador diz: não, fica aqui, ei, mais um pouquinho. Não, estamos bem por aqui. Olha que tudo aquilo que a gente já construiu, está seguro, está dominado. Então, assim, esse é o grande desafio. Sair da zona de conforto, romper com as raízes, ou com aquilo tudo que está estabelecido, está organizado, está conhecido, patrimônio. Muito bem. Aí a gente tem o que, que deve ser recuperado desse lado yin para essa mudança. Se a gente falar do rei de taças, vocês estão precisando recuperar um certo gosto, um certo amor, um certo prazer pela vida, pela diversão, pelo riso, por estar junto, por viver de um jeito mais gostoso, dando mais importância para as relações, menos importância para patrimônio e bens, né? E com isso poder navegar numa área bem onde o rei de taças fica muito contente aqui, que ele pode falar de afetividade, ele pode falar de amizade, ele pode falar de bem-querer. Esse momento, pelo lado yin, né, a força a ser revelada e usada. Então, como força revelada, o dependurado diz assim: olha, a força do saber aguardar o momento certo de inverter a posição. Inverter a posição é colocá-lo dançando uma polca e se divertindo. Saber usar essa inversão é bem útil. Aqui também fica sendo a força do dependurado de aguardar, do autossacrifício, de fazer algo que, mesmo que difícil, mas que tem uma intencionalidade, praticar o desapego, né, o soltar das coisas, se liberando talvez das raízes e dos pesos das coisas amarradas, fazer de uma forma lenta e saber que ainda não é o momento, há uma impotência, há uma impossibilidade, aproveitar isso como um aprendizado e não como um castigo. Muito bem, essa força para ser revelada. Muito bem, qual sua sabedoria Yang sobre esse assunto? Então, do lado Yang, tem questões materiais mesmo, moedinha, dinheiro, para serem observadas. Porque não adianta simplesmente dizer: quero fazer mudança, então vou vender de qualquer jeito, não vou dar muito valor para minhas coisas, se eu desapegar, que é quase jogar fora, calma lá. Não é assim também. Né? Então, o sete de ouros é aquele que dá dois pesos e duas medidas. Olha, tudo tem um valor, e se a gente não brigar um pouco pelo valor do que tudo tem, qualquer um pode dar qualquer coisa e vai parecer que não tem valor nenhum. Então, até que ponto estou dando mais valor, né, às questões materiais ou não, e não estou sabendo valorizar o outro lado? Então, se é o lado Yang, o Yang diz assim: quanto custa fazer essa mudança?
Peraí, será que realmente é necessária essa mudança? Esse é o melhor atributo, mudar nesse momento? Podemos planejar isso melhor? Quanto custa? Quanto sai? O que a gente vai empatar? O que não? Então, aqui quer de novo uma conversa de planejamento. Por que essa conversa de planejamento? Porque do lado Yang, o 5 de ouros aqui é uma grande conversa do que o quanto a vida material do lado Yang, moedinha, dinheiro, volume, está aprendendo e também está dizendo que não tem muito lastro ou que não está tão confortável assim para já fazer ou pensar nessa mudança. Então, temos questões materiais para resolver. O maior desafio para essa solução são questões legais, contratos, questões de justiça, né? Então, é tudo aquilo que está ligado à ordem, à legislação, aos direitos e deveres, a coisas contratadas, resolvidas, burocracias, estão todas envolvidas num movimento do Yang dizendo não para essa conversa, né? Do tipo assim, olha, a mudança é algo muito brutal e para fazer essa mudança você tem que seguir esse, mais aquele protocolo. Temos algumas questões para olhar, preto no branco, com muita calma, estudar direitinho, procurar alguém que saiba sobre leis, caso você não tenha olhado tudo. Então, aqui está pedindo um pouco mais de detalhe, está pedindo um pouco mais de preto no branco, está pedindo para dar uma olhada com muita cautela, quais são as perdas, né? Que o dinheiro temos, tá bom, mas quais são as possíveis perdas? Analisar isso tudo com a cabeça muito fria, muito organizada, muito mental, bem da nossa querida justiça, para poder chegar lá. Página de paus aqui embaixo, se a gente for entender que a penúltima carta está pedindo para que algo seja recuperado. Recuperado aquele estado quase infantil, ou de criança interno, ou de juventude, ou de jovialidade, aonde, de acordo com a minha vontade, eu vou organizar e orquestrar tudo o mais que for necessário para atingir o meu objetivo. Quando? Quando for a época. Por quê? Porque o pajem de ouros, ele também é um carinha de começo de vida, igual o pajem de paus. Então, esse é um projeto ainda muito criança, é uma querência, é um projeto, é uma ideia de mudança, ainda está muito embrionário e poderia ser melhor estudado, orquestrado, organizado, né? Principalmente no lado yang, no lado mais masculino, ou no lado de tomada de decisões, está meio fora de tomada de decisão. As cartas aqui, tirando a justiça, que pede para colocar tudo no preto no branco, pró e contra, aonde é, como é, um baita estudo, as outras estão meio do tipo, ai, não sei, eu não sei se sei fazer essa mudança, eu não sei quanto que precisa. Então, tem algumas coisas que estão muito não faladas, não conversadas, não vistas. Precisa um pouco mais de efetiva, né, posição, ação, movimento material mesmo, e um pouquinho mais de boa vontade, vontade de fazer isso acontecer, né? Ainda mais que ele está voltado mais para a própria justiça. Isso que a gente tem nessa observação de Yin e Yang, nenhuma decisão. Fernando, você não vai tomar decisão por ela? Não, gente, a gente não toma decisão pelo querente. A gente mostra para o querente o que a gente tem na mão. O que eu tenho na mão é isso. Agora, o que a pessoa vai decidir ou escolher ou fazer a partir disso já não cabe à minha pessoa. Então, eu libero essa fofa, uma querida companheira lá dentro do 365 do WhatsApp, que tem link aqui embaixo desse vídeo, tem link lá no topo do meu canal do YouTube. Vai para lá que eu juro que vai ser legal. E a gente vai deixar essa jogada, então. Vou vir eu aqui de novo para te contar que amanhã a gente tem mais uma jogada no 365. A próxima jogada é amanhã. Perde não. Qual que é a jogada de amanhã, Fernanda? Uma que eu adorei, chama Peter Pan. E é bem a história de como é que eu lido com os meninos da Terra do Nunca e como é que eu lido com o meu adulto. Tem mais cara daquela jogada, né, do você está ok, eu estou ok? Quem sabe o que é isso? Hã? Então, tem uma parte terapêutica super interessante para a gente conversar amanhã. Beijo, beijo, um queijo, um queijo. A gente se vê amanhã aqui no 365, abertura de tarô, para mais uma abertura. Aquele abraço, beijoca. A gente se vê amanhã. Valeu!